se deixou ser transformado pelo Senhor. Um homem que outrora, como no seu encontro com Cristo, o propósito não era aquele da parte dele, mas era de chegar em Damasco e aí encontrar alguns irmãos e ele tentar fazer com que aqueles irmãos desistissem de seguir a Cristo, negasse o nome do Senhor, trazendo assim sobre eles crueldade, em alguns casos até morte. Tinha acontecido já por intermédio do apóstolo Paulo, que mais tarde ele vai dizer que aquilo que ele fazia era com zelo, ele pensava estar agradando a Deus. E às vezes a gente se posiciona em um ato ignorante, por falta de conhecimento da palavra de Deus, e acha que está agradando ao Senhor. E aqui nós vemos que este homem, logo após a sua conversão, ele foi levado, como ele diz, ao terceiro céu. Sabemos que tem o céu eporâneo, o planetário e o céu dos céus, que é a morada de Deus. Eu já estive entre o eporâneo e o planetário. Quanto mais subia, aí mais lá a gente olhava, estavam as estrelas, estava mais acima, o sol, a lua, sempre vai estar, mas tu olha para baixo, esse sol, esse céu eporâneo está aqui, para baixo. Vocês estão entendendo, né? Estava num avião, mas no terceiro a gente não conseguiu passar nem do planetário. Então, queridos, mas Paulo ele fala das visões que ele teve no terceiro céu, a morada de Deus. Paulo ele diz que ouviu coisas que não é lícito a falar ao ser humano, não é lícito a falar. Com certeza, e aqui nós vemos a experiência de um homem espiritual, que ele não fica colocando joias de ouro em focinho de porco. É uma recomendação bíblica, né? Então, ele sempre liberava as revelações a nível das pessoas que ele estava conversando. E aqui nós podemos ver que ele mesmo diz que para que ele não se exaltasse, não se excedesse, porque, queridos, tem muitas pessoas, olha o que aconteceu, já falamos aqui recentemente de Sansão. Sansão estava tão confiante pelas coisas que já tinha feito, e não se preocupou em se manter na presença de Deus, fazer como o Espírito lhe conduzia, porque ele achava que ali já era próprio dele. Quantos e quantos pregadores hoje não estão lançando apenas mão do conhecimento teológico, e se sai muito bem, porque a fala é bonita, mas a unção que transforma, a unção que cura, a unção que convence, que é o Espírito Santo, não está mais presente. É que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso muito bem, quando após estas visões, veio sobre ele essa tribulação, esse desconforto na sua vida diária. A Bíblia não fala a característica desse espinho. Alguns estudiosos, eles até dizem que é por conta de que Paulo não era casado, e isso se tornava muito difícil por não ter uma esposa, uma mulher para lhe ajudar nessa caminhada. Ele era aquela pessoa responsável por tudo, que tinha que comer, tinha que lavar roupa, tinha que, sabe, mas nada isso é afirmado de Deus nas nossas vidas. É tão tal que Deus, quando foi fazer, ele fez o homem dormir e fez em particular. Ele não chamou anjo, não chamou Cristo. Vocês já viram isso? O quanto vocês são preciosas, mulheres, o quanto vocês são uma bênção, vocês são uma particularidade de Deus. Vou abrir esse parênteses para falar isso. Vocês são uma especialidade de Deus. Quando foi para fazer o homem, ele fez a reunião com a Trindade e disse: façamos.
mas quando foi para fazer a mulher, até o que ele tinha feito, fez dormir. Você é particularidade. Então, e aqui nós vemos que outros grandes estudiosos, teólogos, dizem que naquela época havia naquela região um surto de malária, e Paulo foi acometido por essa doença. Mas aqui só são suposições de estudiosos. Outros dizem que era por conta da visão. A vista dele já não era mais a todo vapor, a ponto de algumas cartas, na maioria das cartas foi outras pessoas que escreveram, ele apenas ditando. Na carta aos Gálatas, ele declara isso. Ele diz: olha, vejam que eu estou escrevendo com letras grandes, com o meu próprio punho. Então, alguém escrevia por ele. A que ele escrevia era com letras bem maiores, para facilitar a sua vista, para facilitar dele ver o que estava escrevendo. A ponto também dele dizer, não recordo-me bem se foi aos Gálatas que ele disse, olha, ou aos Coríntios mesmo, ele disse: olha, eu sei que pelo amor que vocês têm a mim, vocês dariam os olhos de vocês para mim, se fosse para fazer um transplante. Então, por aí a gente vê e faz uma análise. Isso aí só são suposições de estudiosos, mas o que a gente encontra na palavra são essas evidências de que possivelmente esse espinho seria a sua falta de visão. Então, de vista, visão dos céus ele tinha muito, era um homem muito espiritual. E aqui nós vemos que o importante de tudo isso era reconhecer, a ponto de, escrevendo os irmãos de Filipos, ele diz: olha, eu sei viver na bonança, eu sei viver na escassez, eu sei passar fome, eu sei ter as coisas, mas deixa eu dizer a vocês, eu tudo posso naquele que me fortalece. Esse tudo posso não é fazer tudo, irmãos, é tudo posso suportar, é tudo posso enfrentar por amor a Cristo, até mesmo críticas, porque os irmãos mesmo de Coríntios, vindo Paulo de Jerusalém logo no início, na sua convenção, os irmãos lá de Damasco, alguns, eles já começaram a perseguir Paulo, a ponto dos que estavam lhe dando uma cobertura, lhe transportaram em um cesto por cima do muro, para ele fugir. Aí já começou daí. Aí aqui nós observamos que o apóstolo Paulo, ele diz: eu vou para Jerusalém, lá estão os irmãos, pastores, estão tudo lá, os irmãos que andaram com Jesus estão lá. Paulo passou 15 dias, só mais Pedro, porque os outros irmãos, os outros líderes não vinham visitar, era como que tivesse com medo. E Pedro ainda permaneceu, porque Barnabé estava dizendo: não, o homem converteu, e ele estava por ali pregando, mas os próprios irmãos, os próprios judeus, rejeitaram ele. Irmãos, ser rejeitado pelas pessoas não tira a certeza de que nós somos em Cristo. Alguém pode não gostar das suas pregações, alguém pode não gostar do seu modo de ser como cristão, mas o que deve estar em você é a certeza que se ele voltar hoje, você subirá com ele. Porque tem pessoas que estão vivendo baseado na aprovação dos outros, tem pessoas que estão ininterruptamente buscando aprovação, são pessoas carentes, são pessoas que são fáceis de ser levadas por qualquer vento de doutrina, porque um abraço e um aperto de mão já lhe convenceu. Isso é não ter certeza de quem somos em Cristo. Nós precisamos ter a certeza, a convicção, porque agora Paulo, mesmo com estas revelações, visitando os terceiros céus,
o lugar da morada de Deus, ele ainda teve a decência de se humilhar mais, de entender, porque quando ele fala desse espinho na carne, ele diz: por esta causa eu orei 3 vezes ao Senhor, para que ele tirasse de mim esse espinho. Mas qual foi a resposta do Senhor? Paulo, a minha graça te basta. Tem pessoas que querem a aprovação das pessoas. A graça é um caso a se pensar. Mas o grande amor de Deus é quem deve nos mover, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Nós não podemos parar diante de circunstâncias da vida. O que nós precisamos é entender que aquele que está conosco é maior. Paulo orou 3 vezes, e o próprio Senhor disse que não iria responder, não iria curá-lo. Agora, um homem que já tinha feito muitos prodígios e maravilhas, e ele se posiciona diante de Deus em seu favor, e a fala é: não. E aí? Isso não seria o suficiente para dizer: não vou mais pregar o teu evangelho, não vou mais falar do teu amor? Como é, gente, essa ideia maligna de colocar Deus na parede? Isso é coisa do inferno. Isso é coisa do inferno, porque quem decide não somos nós, Ele é soberano, nós somos servos. Se Ele decidir cortar o nosso fôlego agora, Ele decide e ninguém fala nada. Estou falando de mas se Ele resolver o mundo inteiro, Ele faz, e ninguém não vai ser cobrado por ninguém, porque Ele é soberano. Agora a graça dele está sobre nós. Conheço a história de um também que orou por 3 vezes, para que fosse afastado dele, se possível fosse, ele tirasse dele aquele cálice que ele iria beber, que estava para ele beber. Por 3 vezes, na 3ª vez, ele diz: mas faça-se a tua vontade, não é a minha vontade que tem que prevalecer. O que acontece nas nossas vidas é surpresa para nós, para Deus não é surpresa. Deus não se surpreende, Deus não se assusta, porque o que pode estar acontecendo na minha e na sua vida seja um propósito de Deus. Quem sabe o desemprego, quem sabe a ausência de saúde, quem sabe alguma coisa você já tem apresentado para Deus e ainda não tem obtido a resposta. Não se surpreenda se Ele disser não, não se surpreenda se Ele continuar calado, mas de maneira nenhuma, para quem se congrega, Deus permanece calado, de maneira nenhuma, porque a palavra está sendo exposta, e aqui está a revelação de Deus para cada um de nós, a confirmação. Eu sei que tem muita gente que tem procurado desculpas para esfriar na fé, para se afastar do Senhor. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nada dessas coisas. Paulo mesmo, com muito conhecimento, ele diz: quem nos separará do amor de Deus? Quem? Em algumas situações, irmãos, Deus não permite que algumas pessoas possam prosperar, por conta de que Ele, na sua prosperidade, a avareza possa tomar conta do seu coração. E por isso, Ele prefere um pobre na sua presença do que um rico avarento, que se afasta dEle, que duvida da sua palavra, que acha que não precisa de uma palavra do Senhor. E aqui Paulo, ele tem essa resposta do Senhor.
E o Senhor diz: Paulo, a minha graça te basta. Paulo só entende que o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Ei, Paulo entendeu isso, e agora ele diz: olha, se eu tiver de me gloriar, vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque é nas minhas fraquezas que o Senhor opera. É quando eu digo que não posso, quando eu digo que não aguento, é Ele que vem e faz tudo isso por mim. As lutas que nós podemos passar, elas jamais vêm de uma forma que vão para nos sucumbir. A Bíblia mesmo diz que Deus não nos prova além das nossas forças. E quando alguém estiver sendo provado, não diga que por Deus está sendo tentado, porque Deus não tenta ninguém. Ele prova, como diz Tiago, com o propósito de ser aprovado o seu servo. Mas há muitas pessoas que pulam do barco. Sabe o que acontece? É que o que nós precisamos é entendermos que o nosso coração, ele não mais nos conduz, mas o nosso coração deve estar nele, no Senhor, porque aí sim ele vai extrair da vontade de Deus e transmitir para nós. Quem conhece a mente do Senhor, senão o seu espírito? Quem conhece a mente do homem, senão o seu espírito? O Espírito de Deus conhece a Deus, o espírito do homem conhece o homem. Salomão diz que o espírito do homem é a lâmpada de Deus. Olha que maravilha, olha que tanta confiança ele tem colocado em vasos de barro, como diz o apóstolo Paulo. Nesses vasos de barro que são os mais frágeis, porque tem o de porcelana, tem vasos de ouro, tem vasos de prata que são resistentes. Você não faz com uma panela de barro como faz com uma panela de alumínio. Você pode jogar ela daqui lá no meio, só vai fazer barulho, mas não quebra. A de barro já não pode. Mas o que nós entendemos que, quando Paulo diz que nós somos vasos de barro, mas nesse vaso de barro Deus tem colocado tesouros, são tesouros. Nós, como vasos de barro, temos recebido dele o Espírito Santo, e o propósito do Espírito Santo é nos conduzir pelas veredas da justiça, nos levar às águas tranquilas e nos fazer repousar em pastos verdejantes. Tem gente que está andando ao contrário disso. Quanto mais ele se move, mais atribulado ele vive, mais ele desconfia do seu semelhante, mas ele fica distante das pessoas, ele substitui coisas por pessoas. Paulo, ele preferia estar próximo até mesmo daqueles que lhe caluniavam, porque à distância ele não conseguia provar. Chegou uns irmãos lá em Corintos e começaram a dizer: Paulo não é apóstolo. Os irmãos da igreja dizendo: Paulo não é apóstolo, Paulo é um tagarela, Paulo é um camarada que está aí tentando a sorte na vida. Mas ele preferia se portar de uma maneira, da mesma forma em que ele instrui Timóteo. Ele diz: Timóteo, seja um obreiro de valor, que não tenha do que se envergonhar. Não ter do que se envergonhar não é sair
tentando justificar as coisas que estão falando de você, Timóteo. Você tem que se portar como um homem de Deus, porque até mesmo os que estão falando de você, eles vão olhar e vão dizer: ele está fazendo diferente do que nós estamos falando. A igreja mesmo, aqueles que têm bom senso, vai lhe defender. Se porte como homem de Deus, como mulher de Deus. Não seja aquela pessoa irritada, iracunda, duvidosa, aquela pessoa que a mensagem está sendo pregada e ele está duvidando. Ele está procurando uma pessoa em quem possa se encaixar esta palavra. Muitos até acham no próprio pregador, dizendo: essa ideia é para ele não está nem entendendo o que é que está falando. Mas o propósito de Deus é mudar a mentalidade, porque Provérbios capítulo 16 e o verso 22, fala daquele que é sábio, fala daquele que tem uma palavra condutora, aquele que não se torna tolo, como Paulo diz: eu não serei tolo de me exaltar, para quem está me olhando não me julgar acima do que sou, nem tampouco aqueles que estão me ouvindo. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e nos esteja preparando para o grande dia, o grande advento. Amém? Esta palavra, ela